A vida vai trazendo para a gente experiências e circunstâncias que dão para a gente a oportunidade da gente crescer, da gente aprender, da gente fazer novas escolhas mais alinhadas com essa causa e efeito, com esse lugar de entender que, às vezes, um ciclo se encerrou, acabou, muito obrigada, e agora eu vou agradecer e vou para frente. Às vezes, o que você fez, talvez você fale, Nossa, não tem nada a ver com o que eu quero fazer hoje. tem tudo a ver. Você foi construída, você passou por uma jornada para você poder fazer o que você agora pode fazer. E cada um tem o seu ponto, o seu movimento e o seu momento. Então, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu não fiz de uma vez assim, pá. Eu fui fazendo, fui trabalhando com outra coisa, fui inserindo um novo projeto. Depois eu saí, depois eu fiz algo parecido. Nesse movimento que eu fui fazendo, eu entendi que tudo que eu aprendi, eu uso hoje de uma forma muito mais na minha missão. Mas tudo que eu aprendi lá, as faculdades que eu fiz faculdade de comunicação social, fiz faculdade de economia, e aí comecei a me desenvolver pessoas, fazer os cursos, fazer as formações, e aí eu fui aplicando ali. Então, hoje, eu estou aqui e eu estou usando toda a minha experiência que eu tive lá, aqui, só que de uma forma totalmente diferente. Então, é a gente entender, né, que isso é uma oportunidade para a gente estar no momento certo e fazer as escolhas novas, alinhadas com o que você está nesse momento. Porque a gente não é um ser. Por que a palavra ser humano é ser humano? Porque a gente está sendo humano. A gente está num estado de transição, de mudança. Então, a gente está sendo humano, a gente está aqui aprendendo. Então, se eu puder aceitar esse momento exatamente como ele é, reconhecer o que esse momento traz para você como fruto das suas escolhas do passado, agora, quando você entende isso, você vai poder fazer novas escolhas e mudar o seu futuro. Então, é daqui para frente. É daqui para frente. Não importa onde você está. Quando você chegar nesse lugar, fala, é daqui para frente. É a matemática, eu sempre falo, a matemática da vida ideal é 70% no presente, estar aqui inteireza, 70% aqui, 20% no passado, para colher essas experiências, para ter o entendimento, para ter a experiência, para saber o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, tá tudo bem. Então, é 70, 20 e 10% no futuro. Porque 10% é só a sua intenção com a ação do momento, do presente. Então, é só 10% no futuro. Porque você vai caminhar. E aí você vai caminhar com coragem, com confiança. Porque se você está 70% no presente e fazendo o que precisa ser feito aqui, as coisas vão acontecer, vão fluir. Tá? Então, assim, aonde eu quero chegar com vocês aqui? Para a gente trabalhar esse desapego e entender os nossos passos. Primeiro de tudo é consciência das suas escolhas. A maioria de nós faz escolhas inconscientes. E quando são inconscientes, são conectadas com o quê? Passado, um arcaico, energético. Você faz e você não sente. Você está naquele movimento automático. Então, 90% das pessoas fazem escolhas assim, inconscientes. Então, o resultado é a gente não considera que somos nós que criamos a nossa realidade, porque não está aqui, está no inconsciente. Então, observa uma coisa: toda situação na sua vida, especialmente, principalmente as mais desafiadoras, elas nasceram de uma escolha ou direta ou indireta. Então, antes de você tomar qualquer decisão, você vai fazer essa prática que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Você vai se perguntar quais serão as consequências dessa escolha. Se você quiser já anotar aí, a gente vai fazer isso, essa prática. Mas toda vez que você vai tomar qualquer decisão importante, você vai parar e você vai se perguntar quais serão as consequências dessa escolha. Aí você vai se perguntar, essa escolha trará felicidade a mim e aos que serão afetados por ela? Então, são duas perguntas que você, a partir de agora, você vai começar a fazer, para você tomar seus caminhos de uma forma que você entenda que tudo isso que você vai fazer vai se produzir uma causa. Quais são as causas que você deseja produzir para que você possa ter as consequências que você quer. E quando você fizer isso, você vai entender. E quem que vai te responder? Lembra da Padma que eu vou falando para vocês aos poucos? O Padma. O último A é o amor, é o harmônico, é a coerência harmônica. O que a coerência harmônica faz? Ela conecta o seu coração com a mente universal. Então, é o seu coração que sabe exatamente quais são as escolhas próprias para você. Então, o corpo ele tem um mecanismo perfeito de sabedoria. E ele responde exatamente com sensações bem sutis que vão indicar para você se isso está bom, se isso está alinhado com o seu caminho de alma, o segundo A. Então, esse A está conectado com esse segundo A, o amor,
A coerência harmônica está conectada com a sua alma. Se você fizer essas escolhas, se perguntar e sentir o seu caminho, o seu movimento interno, o coração, ele conhece a resposta certa. Mesmo quando a sua mente racional está confusa. E ele emana, ele envia para você as respostas. Se esse vídeo fez sentido para você, curte aqui, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos que unem espiritualidade, propósito e prosperidade de uma forma prática e muito aplicável no seu dia a dia. Eu te vejo no próximo vídeo.